Desembargador Clotário de Macedo Portugal Neto. A sua ligação com a Justiça Eleitoral vem já de berço. O seu avô foi o desembargador que reinstalou o TRE do Paraná em 1945. O seu pai foi juiz eleitoral. O senhor foi servidor dessa casa e também foi juiz eleitoral no interior. Foi nosso corregedor, nosso presidente. Então, qual é a lembrança mais antiga que o senhor tem da Justiça Eleitoral? Nesta entrevista, eu quero inicialmente me congratular com o jornalista Martin Machado pela iniciativa e sua preocupação constante, por que não dizer permanente, em manter viva a chama da história do nosso Tribunal Eleitoral. Martin, meus cumprimentos a você e eu o cumprimentando como funcionário dedicado e exemplar dessa casa. Eu estendo esse cumprimento a todos os servidores. Obrigado. Você me fez uma pergunta inicial que já... Você sabe que eu sou um homem emotivo. Ninguém melhor do que você para me conhecer. Você está cutucando o bicho com vara curta. Meu avô, Clotário Portugal, no Estado Novo, ele reinstalou a Justiça Eleitoral no Paraná. Foi seu primeiro presidente. Isso em 1945. Feliz ele que recebeu ou instalou um tribunal na época em que a democracia estava gatinhando para se fortalecer. E é preciso que nós brasileiros, hoje cientes e conscientes de nossas obrigações, vindas de guerra e derramamento de sangue, possamos segurar essa democracia com garra, como gente de bem, e ter um tribunal eleitoral que sustente o direito do homem, um tribunal regional eleitoral que assegure o direito do voto do cidadão. É isso que nós precisamos ter. E meu avô, inclusive, já tem aqui na Galeria dos Presidentes, tem a fotografia de meu avô, uma primeira. Meu pai foi juiz eleitoral. Fui juiz de zona eleitoral no interior e fui juiz eleitoral aqui no tribunal como membro. Eu, por felicidade minha, eu também passei pela presidência, pela corregedoria e presidência dessa casa. Porém, antes de galgar esse poder, esse cargo honroso e elevado, eu fui funcionário nesta casa. Fui nomeado para cá em 62, se não me lembro. Não estou me falindo a memória, me negando a memória. Em 62 fui nomeado funcionário do Tribunal Eleitoral. Embora tenha vindo requisitado para cá antes, em 58. Bem, fiz grandes colegas, grandes amigos. Que coisa boa foi meu período de funcionário nesse tribunal. Muito bom. Então, de lá para cá, eu trago só recordações felizes. Tanto digo que eu saí deste tribunal um homem realizado. Entreguei a presidência desta casa para meu sucessor, para no dia seguinte protocolar minha aposentadoria. Porque não precisava trabalhar mais. O tribunal me completou, ele inteirou o meu entendimento e o meu sentimento de magistrado. O Tribunal Eleitoral me compreendeu, ele me fez feliz. E fazendo a mim, fez a minha família. Fazendo a minha família, por certo, eu fazia também aos meus amigos que estavam do meu lado, como você, Martin, o Ivan e todos os colegas aqui do tribunal. O Ivan que eu falo é o Gradowski e toda aquela equipe de gabinete. Se eu for nominar, eu vou faltar com alguém e não é justo. O senhor trabalhou por quantos anos como funcionário aqui do TRE? Como funcionário efetivo do tribunal, eu trabalhei 8 anos. Até de 62 a 70.
70 eu me submeti ao concurso de juiz de direito e fui aprovado, graças a Deus, em terceiro lugar. E fui assumir a longínqua Guaíra, aquela comarca que eu também tenho grandes lembranças e histórias. E em Guaíra o senhor foi juiz eleitoral. Fui juiz eleitoral. Foi quando eu reiniciei na magistratura a justiça eleitoral. Depois vim para São Mateus, fui juiz eleitoral. Fui para União da Vitória, continuei juiz eleitoral. Então, eleitoral é praticamente... Quando me afastei, foi o ar que me falta. Não é? Aquele cigarro danado de fumar. Não é? Isso aí também me faz faltar um pouco ar de vez em quando. E o tribunal me completava. O senhor lembra de alguma eleição que o senhor tenha conduzido como juiz eleitoral no interior? Uma eleição assim com algum fato curioso, interessante? Que o senhor Você tenha sabe? presenciado? Tenho fatos, mas até que eu preferia não citar nome, porque é deselegante até, né? Mas eu tive alguns casos interessantes. Dentre eles, eu precisei prender um deputado estadual. Que o deputado estava... O homem era boca de urna e o homem era irreversível. Até pedia, mandava o pessoal, os fiscais falaram. Aí eu fui lá e falei com ele pessoalmente. Ó, deputado, por favor, colabore com a justiça eleitoral. O senhor é da região, eu acho que isso pega até mal para o senhor. Deixa. Então eu vou sair daqui, eu vou sair. Ficou valente. Mas saiu não, desceu 2 degraus. E eu saí. Aí me avisaram que ele continuava lá. Eu voltei e disse, o senhor está preso. E não discuta, não abra a boca, porque o senhor sabe. E ele me acompanhou. Eu levei até o fórum eleitoral, que era um fórum comum, não é? Onde sediava o eleitoral. Aí fiz ele passar a tarde toda lá, tomando um cafezinho, conversando, mas que eu afastei ele, tirei ele da jogada, tirei. Infelizmente, mas os homens que podiam colaborar com a gente, às vezes procuram prejudicar o andamento. Tudo bem, tive com um fiscal de mesa também, que o cara estava de um partido político, que estava dando ordem para o presidente da mesa. E gritava com o cara, eu vou te meter o braço lá fora. E te meter o braço lá fora. Não é assim. Vamos lá devagar. Eu sou meu homem, por favor, se retire, o senhor está perturbando um trabalho que está indo tão bem. Não estraga o que você está fazendo bem. Né? Aí ele se retirou. Quando o senhor foi presidente aqui do eleitoral, nós já estávamos com a urna eletrônica consolidada. Estávamos. Mas, obviamente, no período que o senhor esteve à frente de um cartório eleitoral como juiz eleitoral, a votação ainda era no sistema... Era na cédula única. Ou era aquela cédula individual. Do trabalho de votação, apuração, preparação da eleição no sistema antigo, nas condições difíceis de uma cidade... Era muito trabalhoso, sabe? Porque primeiro é você montar uma equipe que realmente tem, assim, capacidade para enfrentar uma eleição, para organizar uma eleição. Então, na época eu tinha Marisa, que era escrivã eleitoral, União da Vitória, do Estado da União da Vitória, porque tive a eleição mais complicada, para uma zona eleitoral maior. E ela programava bem tudo, selecionava o pessoal para trabalhar na eleição, mas era muito complicado. Aqueles mapas totalizadores, você lembra? Sim. Aquilo voto por voto tinha que ser registrado. Isso. Aquilo era uma monstruosidade. E depois não era só um mapa totalizador, um voto, era na horizontal, na vertical, e tinha que fechar lá no fundo. Tinha que fechar o número de eleitor com o número de voto, com o número de... Era tudo assim. Era um trabalhão, Marden. Mas era uma coisa assim que hoje você recorda com saudade. Porque hoje, com a computação, com a técnica moderna, facilita tudo para todos. É claro que é muito bom, mas naquele tempo era um teste de prova, em que a pessoa tinha que se sujeitar àquilo, e que não podia errar uma continha,
porque aquelas contas eram feitas na mão, na cabeça. Você lembra, Marley? Na mão, se errasse um número num voto, não fechava aquele mapa totalizador. E não tinha como fazer, não podia anular nada. Tinha que bater com a coluna. Hein? A soma da linha tinha que bater com a soma da coluna. Exatamente. Da coluna, da linha com a coluna. Mas era isso aí, que coisa boa, mas eu lembro assim com muita saudade. Lembro com saudade os colegas que deixei, os colegas que comigo viajaram aqui na corregedoria, nas inaugurações dos novos fóruns. E não foram muitos, mas foram acho que uns, não me lembro mais, mas uns 16 fóruns, por aí, ou 18, por aí mais ou menos, né? Mas que foram assim inaugurações saudáveis, né? Bonitas. O povo se fazia presente nas inaugurações, as autoridades, né? Os representantes. Então tudo aquilo era muito bonito, muito bom. Foi um período, Marta, que eu desfrutei muito, não só da justiça eleitoral, mas como da amizade de vocês. A amizade de vocês, para mim, era a minha estrutura. Está entendendo, Madre? Vocês, cada um, cada mão, vocês eram o meu berço, eram meus sustentáculos. Então, eu sou um homem que só posso dizer que, como membro do Tribunal Eleitoral, fui um homem realizado. Estou realizado. Deixo aos meus filhos esse legado de que um rei com dignidade, testemunhas disso são vocês, o meu cargo e minhas funções dentro desta casa. Desembargador, o senhor citou 3 cidades que o senhor atuou como juiz eleitoral. Eu creio que 2 delas têm um lugar especial nas suas memórias. Guaíra, por ter sido a primeira comarca que o senhor atuou como juiz, e União da Vitória. E, da forma como o senhor fala de União da Vitória é uma cidade que marcou muito a sua vida. Bem, Guaíra, você falou bem, a primeira comarca marca. Ela marcou profundamente, porque a gente juiz. Guaíra era longe. Guaíra te levava, ainda é, mas era longe porque não tinha asfalto, era mais longe ainda. Quando chovia, não usava avião, não ia caro, porque aquela estrada era intransitável, não é? E o rádio, que era o meio de comunicação da polícia militar, caía. E telefone, você tinha que ligar para Umuarama, Maringá e Maringá, Curitiba. Se escurecesse o tempo, já caía o telefone também. Ficava isolado do mundo. Eu tinha muito receio, até porque o que me fez sair do Guaíra foi isso. Que morresse um parente, alguma pessoa da minha família, e eu fosse saber bem mais tarde. Porque a gente ficava totalmente incomunicado. A Guaíra foi uma cidade que me encantou pela beleza natural, pelas suas 7 quedas, a qual até eu compus uma Guarânia, que você conhece, as 7 quedas, não é? Guaíra. Então, eu tenho lembrança daquelas Ponte Pêncil, das quedas caindo com uma violência, que até minha mãe, ela conheceu a União da Vitória, aliás, conheceu Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu. E foi para Guaíra e disse assim, são 2 belezas distintas. Uma beleza calma, que era aquela beleza das Cataratas do Iguaçu, e a outra beleza violenta, mostrando a força e o poder da água, que eram as 7 quedas, porque aquilo lá era uma violência mesmo. Então, veja que então, Guaíra tem grandes passagens, tem histórias minhas como juiz de Guaíra, enormes, que aconteceram, mas dentro até da minha carreira, sabe? Momentos delicados do magistrado, para decisões para tomar de imediato, com aquela revolta da sociedade, para entrar em cadeia pública, para linchar preso.
Eu tive muito problema desse em Guaíra, sabe? Guaíra era uma cidade assim conturbada, fronteira. Sim. Tinha sempre os líderes desses movimentos, né, para aborrecer. E em São Mateus do Sul, eu gostei demais de São Mateus do Sul. Foi uma comarca que me marcou pela passividade, pacífica, calma, tranquila, sabe? Uma comarca que não tinha assim maiores preocupações. Tinha o trabalho necessário para o juiz desempenhar suas funções e o tempo necessário para estudar. Eu gostava muito de São Mateus do Sul sobre esse aspecto. E tinha um rio azul do lado que ia pegar meus lambari no sábado. Bem, União da Vitória, passando pelas comarcas, fazendo essa trajetória. União da Vitória, eu tenho história. O contestado, meu avô Clotário Portugal, foi um homem dos homens que participou ativamente do contestado, e embora não conste na história o nome dele com tanto vigor. Ele, quando aparece em segundo plano. Mas o vovô Clotário, ele teve uma vida ativa na época do contestado. Ele que organizou, ele que montou toda a equipe de segurança da cidade. Sabe, Cláudio? Montou toda essa segurança. E eu tenho até hoje guardada, que já esteve no Museu do Tribunal, uma Winchester 44, foi no curto, que era a arma que ele empunhava em defesa da comunidade dos paranaenses naquela guerra de divisa de terra Paraná-Santa Catarina. É isso, Mário. E o União da Vitória tem mais. O vovô Clotário foi juiz lá em 14, na época do contestado. E lá tem uma rua também, que é frente à delegacia, frente ao cemitério, é a Rua Desembargador Clotário Portugal. O seu pai também foi juiz lá, não? Não, papai foi juiz em Palmeira. Em Palmas e em Palmeira. E promotor em Campo Largo. E aqui em Curitiba, o senhor chegou a ser juiz eleitoral em alguma zona de Curitiba? Em Curitiba não cheguei a ser. Então o senhor não atuou como juiz eleitoral aqui na capital, né? Infelizmente não me foi dada a oportunidade. Nem juiz membro da Corte Eleitoral? Também não. E aí, em 2005, o senhor assume como corregedor. Como corregedor. No ano em que o tribunal comemorou 60 anos de sua reinstalação. Exatamente. O presidente era o desembargador Ulisses Lopes, o senhor é o corregedor. Que lembrança o senhor tem do trabalho à frente da corregedoria? E agora chega aqui, para grande surpresa minha, a Mônica, doutora Mônica Monteiro. Ela foi minha assessora, braço direito na corregedoria. Eu devo a ela muita atenção, muita consideração e, por que não dizer, muito carinho. Ela sempre foi muito querida, sempre esteve junto, presente, todas as dificuldades que eu enfrentei, não enfrentei sozinho. Ela compartilhou comigo, ela me ajudou. Então, a pessoa que trabalha, uma pessoa de confiança, uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, sensata, com o equilíbrio de suas obrigações, só pode fazer o chefe feliz e seguro. Foi o que a doutora Mônica me fez. Fui feliz na corregedoria. Eu não tenho lembrança nenhuma de que tivesse tido qualquer acontecimento digno de registro, desairoso para ninguém, para nenhuma das partes, para ninguém. Em 2005, estando à frente da corregedoria, o senhor teve a felicidade pessoal de estar como um dos diretores maiores aqui da casa, comemorando os 60 anos da instalação dessa casa, que foi feita pelo seu avô. Sim. Tivemos muitas comemorações naquele ano relativos aos 60 anos do tribunal. Como o senhor se sentiu estando como vice-presidente, corregedor, na casa onde o seu avô havia instalado? Bem, isso aí é uma pergunta que altera o equilíbrio emocional da pessoa. Meu avô era meu amigo, era meu amiguinho.
E como ele instalou esse tribunal nos 70 anos de reconhecimento, com festejos, homenagens, é evidente que tudo isso me alcançou. Isso me glorificou. Isso enfeitou a minha vida. Me fez feliz, claro que me fez feliz. Por isso que eu falo muito a palavra feliz aqui, porque é o que eu senti aqui dentro do tribunal. Você, meu avô, 70 anos, instala o Tribunal Eleitoral, em 45, com as homenagens prestadas a ele por 70 anos passados. Mais de idade passada do que eu existia, do que eu tinha. Então, assim, é uma maravilha isso, é uma beleza. O que é que eu sentia? Eu sentia tudo, Marli. Tudo que pode um homem sentir, de bom, de agradável, de realização pessoal, eu sentia. Então, isso, desculpe a humildade, mas me engrandeceu o espírito. No ano seguinte, 2006, o senhor assume a presidência. No ano seguinte, eu assumo a E presidência. um ano com uma eleição geral, eleição para presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. Também o projeto dos fóruns eleitorais, o senhor inaugurou muitos fóruns ao longo daquele ano. Que lembrança o senhor tem da presidência? Foi uma vida, assim, bem tomada pelos compromissos. Não é? Uma eleição que é sempre para essa presidente, governador, com os candidatos algumas vezes conturbadas, que todos nós sabemos, sentimos, vimos, eu precisei até tomar posição mais enérgica, mas felizmente foi tudo contornado